Que bom pararmos agora, aquietarmos o coração, para recebermos a palavra de Deus, que deve ser recebida como uma semente lançada em terreno fértil, como foi a parábola que ministramos na quarta-feira à noite. Foi a primeira parábola das 7 parábolas que vamos estudar dentro do Evangelho de Lucas, e nessa quarta vai ser a parábola do bom samaritano. E este é o momento que a gente tem que acalmar o coração. Tem que acalmar o coração e dizer: Deus, não permita que esta semente, esta palavra que vai ser lançada, caia à beira de caminho e seja pisada pelos homens, e as aves dos céus vêm e comem e levam embora. Que esta palavra que vai ser lançada hoje, que é a palavra de Deus que vai ser ministrada, não caia em terreno pedregoso, que meu coração não seja um terreno pedregoso, que tem pouca consistência de terra e de minerais, e a semente nasce, mas aí vem o sol e ela morre rapidamente, como aquele feijãozinho que quando criança a gente colocava no algodão, ele nascia bonito, mas quando acabava a água, porque não tinha raiz. Também que a palavra de Deus hoje não caia entre espinhos, e que crescendo junto com os espinhos acabam sufocando. Estes espinhos são desejos de riqueza, e por causa da riqueza, estes espinhos sufocam a semente da palavra de Deus lançada no coração. Que o meu e o seu coração seja como o terreno fértil em que a semente caiu e produziu abundantemente, 100 por 1, como a semeadura de Isaac. Eu oro para que isso aconteça hoje à noite. Vamos falar com Deus para que o nosso coração, os nossos ouvidos recebam e o nosso coração se abra para a palavra de Deus. Feche os olhos agora. A você que nos acompanha pelas redes sociais, que o Senhor fale ao seu coração também. Pai, em nome de Jesus nós pedimos que a Tua palavra encontre um lugar no nosso coração, um lugar seguro, que as aves dos céus não venham comer, que o inimigo não venha arrancar, que não caia à beira de caminho, Senhor, que não caia em terreno pedregoso, nem entre espinhos, mas que nós estejamos com o coração bem preparado e a Tua palavra possa, caindo em terra fértil, germinar e produzir muitos frutos. Abençoa-nos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ontem, quando eu estava terminando o meu esboço da mensagem da noite de hoje, toda mensagem ela tem que ter começo, meio e fim. Uma mensagem, um sermão presbiteriano, ele é contido de texto, introdução, transição, tema, seguem-se as divisões e no final a recapitulação de tudo. Este é o caminho que o pregador presbiteriano e muitos outros seguem para preparar a palavra. Eu gosto de deixar o tema da mensagem para o final. Uma mensagem não nasce, você senta e prepara. Uma mensagem nasce de muitos dias, de experiências acumuladas e de sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Lá em casa nós temos o costume, quando alguém vai pregar, tanto minha filha, o meu filho, a minha esposa, nós preparamos a mensagem e depois compartilhamos o tema da mensagem com todos, para que o tema seja aquele farol que acende, sabe? Que dá início. E eu ontem chamei a pastora, ela estava com um tempo dela bem corrido, porque ela ministrou a tarde toda, ela correu ali no escritório para tomar um banho, comer alguma coisa que carinhosamente foi servido ali para ela, e eu falei: amor, vem aqui. Ela falou: eu estou muito ocupado. Eu falei: não, venha, por favor. E eu disse: me ajuda com o tema da mensagem. E quando eu citei 3, 4 temas, ela falou assim: fale sobre acolhimento, o Deus que acolhe no sofrimento, porque poderia ser o cuidado de Deus no sofrimento, o socorro de Deus no sofrimento, a presença de Deus no sofrimento, ou nas dificuldades da vida. E quando ela falou acolhe, parece que assim, era a cereja que faltava no bolo, que estava pronto. E eu falei assim: é isso, Deus me acolhe no sofrimento. Porque hoje os consultórios
de psicologia e nos consultórios daqueles que cuidam da saúde da alma das pessoas, como as igrejas evangélicas, todos têm dito o seguinte: o ser humano está precisando de acolhimento, nós precisamos de colo. Nesta era de internet, nesta era de que nós todos somos escravos de um aparelhinho, você chega no aeroporto, você senta na cadeira e olha ao redor. Tem, às vezes, numa sala de embarque, 300, 400 pessoas. Se 250 não estiver assim, alguma coisa está errada. Você deve estar no interior muito grande, porque não deve ter internet lá. Porque se tiver internet, todo mundo se desconecta de tudo. Pode estar acontecendo o que for ao lado, você está ali preso. Só que esta rede social, esta facilidade de comunicação não nos dá colo, não nos dá afago, não reage com sentimentos, como as forças da natureza. O sol é sol, ele não reage. Quando eu estou meio tristinho, ou quando uma criança está lá no sol, ele queima, não está nem aí. Nós, seres humanos, estamos precisando e muito de carinho, de cuidado, de acolhimento. E eu quero dizer que, se você está precisando de acolhimento, Deus quer te acolher na noite de hoje. Deus quer estender a mão. Por isso, o autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, do verso 7 ao verso 13, fala-nos assim: suportem as dificuldades. Já começa com uma orientação para a gente. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, contudo, depois disso que foi falado e dito, portanto, fortaleçam as mãos. Fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Uma das coisas que torna nós seres humanos iguais é o sofrimento, é a dificuldade, são os momentos de intempérie. Ninguém neste auditório e ninguém que me ouve pelas redes sociais, pelo YouTube, pode dizer que não passou por problemas. Se há uma coisa que nos une, são as dificuldades, os problemas, os momentos difíceis. E nós olhamos muitas vezes para esses momentos difíceis e estas dificuldades que passamos e achamos que só nós estamos sofrendo. Todos sofrem. A condição social e econômica não é igual para todo mundo. Ela não nos une, pelo contrário, nos afasta entre ricos e pobres. O rico cada vez mais distante e o pobre cada vez mais distante um do outro. E essas classes vão se afastando cada vez mais. A condição econômica não nos une. A cor da nossa pele também não é algo que nos une, pelo contrário, afasta essas questões raciais entre brancos, negros, índios, pardos, amarelos, enfim. A nossa cultura, a nossa educação também não é algo que todos têm igual. E isso também nos afasta. Uma pessoa que tem um QI elevado, que tem pensamentos altaneiros, não consegue conversar mais de que 2 minutos com uma pessoa que tem pensamentos rasteiros e não tem, sabe, caixa vazia, é difícil, não conversa. Um Einstein jamais conversaria com alguém que, sabe, não sabe escrever o nome.
porque o assunto não bate. E isso afasta as pessoas. O idioma é uma dificuldade muito grande para as pessoas se comunicarem também e se unirem, porque começou desde a Torre de Babel e houve uma desagregação da unidade e da junção, da homogeneidade que havia naqueles homens construindo uma torre, e Deus então confundiu suas línguas, e por isso existem tantas línguas hoje no nosso planeta, e é difícil se comunicar. É difícil se comunicar. No nosso Brasil já é difícil de comunicar. Tem a forma mineirês de falar, que tem um dialeto todo, né? E a forma nordestina de falar, já viu um dicionário nordestino? Né? Quando eu cheguei aqui, o pessoal falou, pega para cá, pega para lá. Eu falei assim, mas pegar o quê? O que vocês querem pegar o tempo todo? E eu perguntava, dizia, o que é pega? O que é pega? E pega é pega. Um irmão respondeu assim, pastor, pega é pega. Aí eu falei, mas seria o quê? Tipo um poxa lá no Paraná? Caramba, que é isso? Né? Ô pega, né? Botei o dedo, ô pega. Não é assim que vocês falam? Que nós falamos? Hoje a Marina estava conversando com o Ben, disse, você tem que tomar teu gogó, Gogó não, o que ela usou? Teu gagal. Eu falei assim, ele não sabe o que é gagal, ele não fala essa língua, O Benzinho não sabe o que é gagal, porque a gente não usa essa expressão, é diferente, até para comunicar, acho que gagal, o que é gagal? Mas um menininho sergipano sabe o que é gagal, sabe ou não sabe? Aí. O baiano tem uma maneira diferente de falar, demora para falar um tempão, aquilo que tem para falar, para que pressa, gente? Teve gente que não riu não, deixa eu ficar aqui na minha. Não, baiano ri, baiano não tem problema, baiano é... sem problema. Do Paraná nem falar, né, irmãos? Aí principalmente do interior, né? Aí a gente tem um R tremendo. Mas olha, não importa o nível social, não importa a graduação que você tenha, os diplomas, não importa a cor da sua pele, não importa o tanto de dinheiro que você tem, não importa o idioma que você fale, todos enfrentam dificuldades. Se você chegar à porta do rico, eles estão sofrendo. Na casa do pobre, ele está sofrendo. Ali existem problemas familiares, problemas conjugais, problemas de drogas, problemas de saúde, problemas de entendimento, separação. Ali existe briga, discórdia, ali existe maldade, ali existe perseguição, ali existem erros, falhas, defeitos. Todos nós sofremos. Santo Agostinho diz que Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento. Todos nós enfrentamos dificuldades e nós passamos por momentos, por isso o autor já diz para a gente, se suportem as dificuldades, se fortaleça. A Bíblia não diz para nós evitarmos as dificuldades, não existe isso de dizer deixe de sofrer, entregue sua vida para Jesus que você não vai ter mais dificuldades. Não, aqui o autor aos Hebreus está escrevendo para a gente que anda com Deus, para a gente que já se converteu, para a gente que andou no judaísmo e agora está no cristianismo e está salvo pela graça. Ele diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Olhe para a dificuldade não como algo que quer te destruir, mas olhe para a dificuldade como algo que quer te ensinar alguma coisa, que quer te levar para um patamar mais alto. Então, fazendo uma aplicação com a dificuldade, com a disciplina, nós temos implicações profundas sobre a disciplina que Deus aplica na nossa vida para nos tornar melhor. Então nós precisamos entender disciplina, dificuldade, correção, repreensão, com a nossa caminhada com Deus, como é que Deus quer nos ensinar. Porque existem pessoas que vivem amedrontadas, o tempo todo. Se alguma coisa não aconteceu direito na sua vida, imediatamente ela olha para Deus e diz assim, Deus está me castigando, Deus não me quer bem, Deus está me punindo. Não, Deus não está te castigando e Deus não está te punindo. Deus apenas está permitindo que algumas coisas aconteçam na sua vida, muitas delas frutos do que você plantou e está colhendo, ou fruto do que outros plantaram e você está colhendo, e você pensa assim, será que Deus está me punindo porque Ele não gosta mais de mim, não me ama mais? Nós temos que ter muito cuidado quando no meio das dificuldades pararmos para fazer avaliação sobre Deus. Nós não podemos refazer o nosso conceito a respeito do conceito que temos de Deus, que nós colhemos durante toda a vida.
Porque se eu vou refazer o meu conceito a respeito de Deus no momento da perda de um filho, eu não vou estar bem, eu vou culpar Deus. Se eu estiver refazendo o meu conceito a respeito de Deus no momento em que eu estou desempregado e que bateu a dificuldade na minha casa, eu vou dizer assim: Deus não me ama. Não posso, eu tenho que manter um conceito a respeito de Deus, e o propósito desta mensagem é este. O propósito da mensagem é eu entender que dificuldades existem no mundo. E por que essas dificuldades existem? E como é que Deus lida com essas dificuldades e qual o conselho que Ele tem para me dar? O autor aos Hebreus, neste capítulo 12, ele traz clareza a este texto e nos traz um eixo no qual nós possamos movimentar a nossa vida, um eixo bem centrado, para que a nossa vida se movimente de forma correta. Porque se este eixo estiver descentrado da roda, é como uma carroça. Certa vez eu estava observando uma carroça na cidade e o eixo da carroça, a roda estava torta e o eixo da carroça não estava bem no centro da roda. Então a carroça andava assim, ó. Aí conforme ele ia fazendo assim, cada volta que dava, jogava algo que estava em cima da carroça no chão. Ia deixando atrás muita coisa. Eu até falei: poxa, o camarada vai chegar no final, ele já não tem mais o aterro, já não tem mais nada, porque esse solavanco vai jogando. E na vida é assim. Se na nossa vida com Deus nós não estivermos no eixo perfeito, a nossa vida vai dando solavancos, e nestes solavancos nós vamos perdendo a nossa confiança. Nestes solavancos da vida, que às vezes são solavancos fortes, a gente se perde, e aí alguém diz assim: poxa, mas não era tão crente, não tinha uma vida com Deus. Há na Bíblia um homem que tinha a sua vida centrada em Deus, no eixo correto, Jó. Porque ele dizia assim: eu ando nesta mesma batida, eu não perco nada, ainda que as dificuldades batam a minha porta, Deus continua sendo Deus, meu Redentor vive, e eu não vou refazer o meu conceito com Deus depois de perder 10 filhos, perder os meus bens, perder a saúde. Não, o meu conceito a respeito de Deus vai continuar da mesma forma, e vai continuar do mesmo jeito. Então são muitas as dificuldades, as doenças, as guerras, os terremotos, fome, seca. Nós passamos por assaltos, por sequestros, nós passamos por todo tipo de mazelas na vida. E às vezes você diz assim: pastor, eu estou enfrentando uma agrura, eu estou passando por uma aflição, pastor, eu estou em aperto, eu estou numa crise, eu estou enfrentando um incômodo, eu estou com um problema, eu estou passando por um momento que parece que tudo se fechou ao meu redor. Por que isso acontece, pastor? Por que tem tanto mal no mundo? Por que estas coisas vêm a mim? Deixa eu dar alguns motivos pelos quais isso acontece. Nós vivemos num mundo inseguro. Infelizmente as leis da natureza estão aí e elas não são manipuladas nem pelo homem nem por Deus. Deus não manipula as coisas, Ele não está lá em cima como alguém que está assim controlando tudo. Não. Deus entregou este planeta Terra nas mãos dos homens. Ele ordenou, colocou ordem no caos, Ele deu as leis físicas e colocou este universo em movimento e entregou aos homens para os homens cuidar. Mas infelizmente nós temos problemas de enchente, nós temos problemas de terremoto, nós temos problemas muitas vezes de seca, nós temos problema muitas vezes de pestes que vão que se alojam nas plantações e destrói tudo. Então nós vivemos num mundo de insegurança, a todo momento estão acontecendo catástrofes. Então, por causa disso, a gente sabe que se alguém não tiver cuidado e deixar um computador em cima da cama perto de um travesseiro, não adianta você orar, que aquilo lá vai queimar. Uma hora vai pegar fogo, vai incendiar o travesseiro, vai incendiar o colchão, vai incendiar o quarto, vai pegar fogo no prédio, vai pegar fogo na casa. Se você deixar um bebezinho perto da piscina e ele for engateando e cair na água, ele vai se afogar. Não tem jeito, a água não vai dizer: não, o bebezinho, tadinho, vamos dar um jeito. Então todo mundo passa por isso na vida. Nós vivemos num mundo de insegurança e tudo está sujeito a nós. Segundo, por que existe dificuldade e tanto sofrimento? Porque nós vivemos num mundo de pessoas livres. Existe liberdade, você é autônomo nas suas decisões e você é livre, tem liberdade para tomar toda e qualquer decisão. Cabe a mim e cabe a você, cabe a nós tomarmos decisões na vida e sermos responsáveis pelas decisões que tomamos. Então,
se nós vivemos num mundo livre, eu também tenho minha liberdade de fazer o que eu quero, de fazer o que eu penso, mas as pessoas que estão ao meu redor também têm liberdade de fazer o que pensam e o que querem. E é nesta hora que existem os problemas, porque quem está às vezes do meu lado está me influenciando. A mim, eu não sou uma ilha, eu enfrento os problemas que os outros também causam para mim. Eu estou no trânsito e uma pessoa pode vir de lá para cá, olhando no celular e dirigindo e bater no meu carro. Ele é livre para fazer isso. A mesma coisa dentro de um casamento. Os cônjuges são livres para tratarem o cônjuge com amor ou com ódio, a serem cortês ou serem maldosos, tanto o homem quanto a mulher. O mundo é livre, os filhos são livres. Nós não conseguimos ter os filhos sempre aqui dentro do que nós queremos, do cabresto, não. Eles chegam um momento que começam a tomar as suas próprias decisões e começam a seguir o seu próprio caminho. Deus jamais, porque Deus é amor e onde existe amor tem que ter liberdade. Então Deus deu liberdade ao homem. E Deus, para dar esta liberdade, Ele queria saber se o homem o amava de verdade. Por exemplo, Deus jamais diria assim: eu ordeno a você que se dobre de joelhos e me ame e me obedeça voluntariamente. Essa frase não é impossível de ser conjugada, porque existe duas palavras, voluntariamente e obrigado. Eu te obrigo, eu te ordeno a você a dobrar os joelhos e dizer que me ama voluntariamente. Se Deus fizesse isso, Ele tinha que tirar do homem e não exigir do homem amor. Porque se eu não tenho liberdade, eu não posso demonstrar amor. Por isso Deus criou o homem com liberdade, diferente dos animais. Os animais são instinto. As árvores têm a sua maneira de ser, mas nós temos capacidade de escolha. Então nós vivemos num mundo livre e as pessoas usam dessa liberdade da forma que querem. Por que nós sofremos? Nós sofremos da liberdade de outros que tiveram quando éramos criança, que usaram e abusaram da liberdade, e que nós usamos também da liberdade para usar e abusar de outros, e ferimos e machucamos e maltratamos. Então hoje eu posso estar sofrendo, enfrentando uma dificuldade, porque no passado pessoas livres fizeram coisas más e não usaram da liberdade para fazer coisas boas. E nós estamos num trabalho terapêutico na igreja, que é o 30 semanas, que a gente vai trabalhando as lições e a pessoa vai lembrando das suas memórias de criança, para saber por que é que ela está vivendo uma dificuldade, um problema hoje, emocional, sentimental, em várias áreas da vida. Por que ela não consegue se autoafirmar? Porque lá atrás, e isso tem uma aula que faz isso, vendo as memórias, recordando as lembranças, fazendo as memórias, vai voltar, e você não tem ideia de como as pessoas se derramam chorando e lembrando: meu pai, quando eu era uma menininha, quando eu era um menininho, meu pai fazia assim, fez assim, e minha mãe tinha medo quando ele chegava em casa. Eu fui deixado pelo meu pai separou da minha mãe, eu ficava em casa trancado dentro de casa, que os vizinhos nem sabiam que eu existia, porque eu ficava trancado dentro de casa. E hoje eu sou um jovem que não consigo me relacionar. Hoje eu tenho dificuldades. Por quê? Porque alguém teve liberdade lá atrás, de ao invés de fazer o bom, está fazendo o mal, e por isso essa pessoa enfrenta lutas e dificuldades no dia de hoje. Nós vivemos num mundo de pessoas livres. E infelizmente neste mundo de pessoas livres, os homens escolhem o mal e não escolhem o bem. Foi Jesus quem falou: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Pastor, por que existe tanto sofrimento e dificuldade no mundo? Terceiro, porque vivemos as consequências de nossos atos. Tudo que o homem semear, isto ele ceifará, diz Gálatas capítulo 6, versículo de número 7. De Deus não se zomba, tudo que eu faço eu vou colher. É impossível você ter uma caminhada semeando coisas ruins e coisas más e colher coisas boas, não tem jeito. Pastor, eu estou passando por dificuldade, é o diabo que está trabalhando na minha vida. Não, o diabo não tem nada a ver com isso, é fruto do que você plantou muitas vezes. Eu sei que você pode estar machucado, ferido, alguém te feriu, te machucou muito, e você diz assim: pastor, eu sei que eu tive uma parcela de culpa. Sim, teve. Todos nós temos parcela de culpa, ou por negligência, ou por displicência, ou por estar muito alheio e não deu atenção, e de repente, eu preciso ter cuidado. Eu estou respondendo a pergunta: por que existe tanto sofrimento?
Porque as pessoas são livres, porque este mundo é um mundo inseguro, que tem terremoto, tem chuva, tem tudo, e porque eu colho o que eu planto. A probabilidade de eu plantar algo ruim e colher algo bom não existe. A gente vem trabalhando esta igreja há 33, 34 anos. A minha vida e a vida da minha família é exposta a esta igreja o tempo todo. Nós somos conhecidos na cidade. E as pessoas, quando nos encontram, elas dizem: parabéns pelo trabalho de vocês. Realmente nós temos um trabalho vitorioso, amém? Nós como igreja. Mas se eu plantar hoje, ou amanhã, uma semente má na minha conduta, na minha vida, essa semente vai germinar. E quando ela germinar, vocês todos vão olhar e vão me odiar. Vocês vão me odiar com todas as forças, na mesma proporção do amor que vocês têm por mim, vai ser a proporção do ódio que vocês têm por mim. Agora inverta, a mesma coisa acontece com você, com todas as áreas. Imagine o tanto de sofrimento que eu trarei se eu plantar coisas ruins. Eu estou falando de todos os aspectos, de todas as áreas. Há necessidade de todos nós que estamos aqui, nos policiarmos. De acordarmos de manhã e dizermos assim: o que é que eu quero para daqui mais 1 ano, 5, 10 anos? Como é que eu quero envelhecer? O adolescente diz: como é que eu quero chegar na vida adulta? Como é que eu quero criar os meus filhos? Porque vocês terão filhos, vocês vão se formar, vocês vão se casar, vocês vão ter filhos, vocês vão ser avós, vocês vão ser empresários, tem muito. Aí vocês têm que olhar para esse futuro e dizer assim: o que é que eu quero? Pois bem, o que você fizer agora determina o que vai acontecer lá na frente. E a mesma coisa nós, que já estamos casados, que já temos filhos, tudo o que eu fizer vai determinar lá na frente. Porque o segredo na vida é começar bem e terminar bem. No dia que Jesus morreu, 3 pessoas morreram: Judas, o mau ladrão, conhecido como o mau ladrão da cruz, o bom ladrão, e Jesus. 4. Judas começou bem, terminou mal. O bom ladrão começou mal e terminou bem. O mau ladrão começou mal, terminou mal. E Jesus começou bem. Quem você quer imitar? Judas, o bom ladrão, o mau ladrão ou Jesus? Então comece bem e termine bem. Tudo que você for fazer, coloque tudo diante de Deus em oração. A maneira que você vai educar os seus filhos, a maneira que você vai se vestir, a maneira que você vai se relacionar, a maneira que você vai conversar com o sexo oposto, a maneira que você vai olhar, a maneira que você vai negociar, a maneira que você vai tratar os seus clientes, a maneira que você vai tratar o dinheiro, a maneira que você vai tratar os seus funcionários ou o seu patrão, a maneira que você vai se relacionar na igreja, a maneira que você vai se relacionar com o vizinho, no condomínio, a maneira que você vai se relacionar. Você tem que pensar em tudo isso e dizer assim: eu tenho que plantar coisas boas, ainda que eu não esteja colhendo coisas boas das pessoas que estão ao meu redor, mas eu vou fazer a minha parte. E no momento em que você começar a fazer a sua parte, Deus vai olhar para você e vai dizer: bom estás, servo bom e fiel, me fosses fiel um pouco, sobre o muito eu te colocarei. Eu vou abençoar a sua vida, eu vou te abençoar. Por quê? Porque você está plantando semente boa. Então nós vivemos as consequências de nossos atos, isso a gente não foge disso. E isso é uma engrenagem tão meticulosa de sofrer as consequências dos nossos atos, que se nós formos voltando no tempo, nós vamos voltar até Adão e Eva. Porque hoje vocês estavam aqui no momento da aliança com Deus, que eu falei sobre as alianças com Deus. Deus fez alianças, mas o homem sempre foi quebrando a aliança, por isso nós colhemos as consequências. E estamos colhendo até hoje. Deus mandou Jesus para mudar e pôr um final da história, para que morresse todo aquele passado e começasse um novo passado. E agora nós crentes do Senhor Jesus, por isso Paulo escreve aos Efésios, escreve aos Gálatas, dizendo que a nossa conduta deve ser diferente da conduta do mundo, que agora eu devo começar uma vida nova, que eu não devo mais imitar os velhos costumes, porque eu andava antigamente no curso deste mundo, mas ele me tirou daqui e me botou caminhando direito. Esse é o texto, diz no versículo 12, que o manco, que aquele que está indo para lá e para cá endireite, ande certo, que aquele que está com a mão tremendo e não consegue fazer a coisa certa, que firme as suas mãos, que comece a escrever uma nova história na vida. Deus nos chamou, Deus colocou-nos como igreja e está nos dando a oportunidade de aprender coisas maravilhosas. A igreja oferece todo o material, basta você dizer assim: não, eu quero começar a escrever uma nova história, porque nesta engrenagem meticulosa eu vou pôr um ponto final nessas coisas que estão me destruindo e vou começar a plantar coisas boas. Meus pais, meus avós no passado erraram, falharam, mas eu não vou errar, eu vou escrever uma nova história e Deus vai estar me abençoando e me guiando e me dirigindo e me dando forças, e o que eu não conseguir fazer, o Espírito Santo vai fazer, o Espírito Santo vai me ajudar.
Pastor, por que existe tanto sofrimento e tanta dificuldade? Porque nós temos inimigos espirituais que querem nos destruir. Pastor, agora há pouco o senhor falou que não é da macumba e tal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não precisa que ninguém faça alguma coisa para que o diabo queira te prejudicar. Ele já te prejudica e quer te prejudicar o tempo todo. E ele procura sempre uma brecha para entrar. Um pastor do Rio de Janeiro me mandou um zap, mandou para uma rede de amigos, e como eu li o tema, eu abri o videozinho. E o vídeo era o seguinte: era um homem num circo, e uma cobra enorme, certamente uma jiboia, e ele brincando com aquela cobra, colocava ela aqui, colocava ela ali, enrolou no pescoço, e acenando para todo mundo, aquele bolo de cobra enrolado assim. De repente ele faz assim, puff, e cai, como se ele tivesse desequilibrado. E todo mundo fica olhando, aí no chão, e todo mundo quieto olhando. De repente ele levanta a mão assim, e a mão cai e desfalece. Aí vem 3 ou 4 correndo, puxam, desenrolam, puxam, pega o camarada pelo corpo, mas ele já está desfalecido. E aí acaba o vídeo, e a cena era assim: não brinque com o pecado, ele pode te matar. Não é que ele pode, ele vai te matar. Salário de pecado é a morte. Às vezes você está brincando. Então nós temos que ter cuidado para que o inimigo não venha com legalidade. Por que a Bíblia ensina-nos a sermos gratos com tudo que nós temos? Eu vou usar texto bíblico. Como é que o Senhor repreende o devorador que quer devorar as minhas finanças? Deus deu um princípio: consagra a 10ª a mim, para que eu te abençoe. E o devorador é promessa bíblica. Mas está no Velho Testamento. Não, o Velho Testamento tem tudo a ver com o Novo Testamento, e o Novo com o Velho, e isso... Eu reconheço Deus. O inimigo das nossas almas, a todo tempo, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam-se ao nosso redor, e nos livram do mal. A glória a Deus. Mas há um inimigo que anda ao nosso derredor. Ao redor, diga redor, e ao derredor. Ou seja, os anjos de Deus me protegem. Mas se eu começo a andar errado, os anjos de Deus vão se afastando. E quem vai? Os demônios vão ter legalidade na minha vida. Foi assim que aconteceu com Judas. Foi assim que aconteceu com Pedro. Pedro, Satanás tem cirandado a tua vida e está tentando te pegar o tempo todo, e você está dando muita brecha. Você está sendo vacilão, Pedro. Não, todos podem te negar, eu não te nego. Eu não, Senhor. Antes que o galo canta, você me negará 3 vezes, Pedro. O Senhor está intercedendo por nós. Não permitamos que o inimigo venha até nós. Portanto, fortaleçamos as nossas mãos enfraquecidas. Hoje Deus quer que a igreja, a família renovada, fortaleça essas mãos enfraquecidas, que nós possamos fazer caminhos retos para os nossos pés, fazermos o certo porque é certo, e andarmos direito, e não andemos manquejando para um lado e para o outro, fora do centro, não desviando, mas sejamos curados nesta noite de hoje. Amém. Então, o que eu acabei de falar foi sobre os sofrimentos e por que eles acontecem. Mas agora, como é que Deus nos trata no meio de todo esse sofrimento? Primeiro, Deus me acolhe como filho. Aleluia. Diga: eu sou filho amado de Deus. Versículo 7 diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Deus não olha para mim, olha para você com um olhar de vingança. Deus não olha para mim, não olha para você como Ele olha para as estrelas. Deus não olha para mim e para você como Ele olha para os animais. Deus não olha para mim e para você como Ele olha para as plantas. Ele não olha para mim e para você como Ele olha para o sol e a estrela. Não. Deus não olha para mim e para você como Ele olha para os anjos. Deus olha para mim e para você, e os únicos que Ele chamou de filho fomos nós. Somos filhos amados do Pai. Romanos capítulo de número 8, verso 14 diz assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quantos são guiados pelo Espírito de Deus aqui? Digam amém. Aleluia. Você é filho, você é filha. Diga: eu sou o filho amado do Pai. Vencendo. Eu sou o filho amado do Pai vencendo.
Ainda em Romanos capítulo de número 8, diz assim o verso 16: porque o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Então, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e juntamente com Cristo, co-herdeiros juntamente com Cristo. Então, Cristo é filho de Deus e juntamente com Cristo eu sou filho amado de Deus, filho amado do Senhor. 2 de Coríntios capítulo 6, verso 18, o apóstolo Paulo, fazendo referência ao que o profeta falou a respeito de Jesus, diz: eu lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor o Todo-Poderoso. Gálatas 4, 6 diz assim: e porque vocês são filhos, porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e este Espírito do Filho que está no coração, no nosso coração, clama e diz: papai, meu pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também tornou você herdeiro de todas as coisas. Aleluia! Você é um filho amado do Pai, você é um filho amado do Senhor, você é um filho amado que Deus está cuidando, dando colo para você. Tem lugar melhor do que o colo do pai? Você se lembra disso? O grande problema é que a gente tem pessoas que muitas vezes dizem: pastor, não fala isso porque eu nunca tive pai. Mas eu me lembro quando meu pai chegava do trabalho, quando eu abraçava meu pai e sentia o cheiro da loção pinho que ele usava depois da barba, da espuma de barba que ele fazia, e me ensinou a barbear. E ele pegava aquele aparelho que virava, botava a gilete dentro, aí fechava. Aquilo era um perigo danado, né? Aquilo era um perigo danado. E aí ele enchia de espuma o meu rosto e ficava puxando aquele negócio sem a gilete e fazendo de conta que eu estava me barbeando. Quando ele chegava, eu era criancinha de bicicleta e ele me botava na garupa e eu ia com ele. Quando eu via ele seguindo o caminho para ir trabalhar, eu ficava olhando: meu pai, meu pai. É isso que Deus quer que você sinta quando se relaciona com Ele, no meio do seu sofrimento. Não pense que Deus esqueceu de você. No meio do seu sofrimento, não ache da sua dificuldade. Deus está tratando você como um filho. Deus está cuidando de você. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para tornar eu e você filhos amados de Deus, para andarmos com o Senhor. Isso aqui não é a companhia, não é religiosa, isso aqui não é uma empresa religiosa, não, nós estamos aqui para sermos tratados como família de Deus, como homens e mulheres de Deus, amados do Pai. Cristo nos resgatou da maldição da lei, para que nos tornássemos filhos amados. Paulo, escrevendo aos Efésios, eu já citei aqui, Efésios 1:5 diz: em amor Ele nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo. Filipenses 2:15 diz: para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Nós somos filhos amados de Deus. Deus olha do céu e diz: ali vai meu filho. E eu gosto do texto de 1 de João capítulo 3, versículo 1. João diz assim: vejam que grande amor nos concedeu o Pai, ao ponto de chamar-nos de filhos amados. Filhos de Deus, filhos de Deus. Então, se você está passando por uma luta, por um problema, por uma dificuldade, se você está enfrentando momentos difíceis por causa de tudo aquilo que eu falei no início da mensagem, deixa eu lhe dizer: Deus veio através de Jesus mostrar que Ele não se esquece de nós. Salmo 103 diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus me trata como filho. Por que existe dificuldade no mundo? Porque vivemos num mundo de insegurança, porque vivemos rodeados de pessoas livres, capazes de fazer o mal, porque vivemos os desdobramentos de nossos atos, porque temos inimigos espirituais. Mas como é que Deus nos trata no meio de tudo isso? Como filhos amados, filhos queridos. Segundo, como Deus nos acolhe no meio do sofrimento? Como um pai, mas como um pai que demonstra um caráter honesto e puro. É até difícil de falar do caráter de Deus. Para a gente entender o caráter de Deus, a gente tem que falar do caráter humano. E eu vou fazer isso agora. O caráter
humano para nós entendermos é eu não fazer nada em secreto que me envergonhe em público. Isso é ter caráter. Não, ninguém está vendo. Não, o que importa que ninguém está vendo? Não é porque ninguém está vendo que eu vou fazer agora errado. Eu tenho caráter. Não é porque as pessoas estão me vendo. E é por isso que o autor diz assim, que nós devemos suportar a disciplina, porque nós tínhamos os nossos pais que nos disciplinavam aqui na terra. Agora esse nosso pai tem um caráter limpo e perfeito. Ele jamais vai fazer alguma coisa comigo para o meu mal. Deus não tem uma agenda secreta. Olha o que diz o versículo 8: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, nós tínhamos os nossos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos nos submeter ao Pai. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. E o caráter deste Deus, eu tenho que saber que Ele não faz nada escondido, que Ele não, que possa envergonhá-lo Ele publicamente. Se você olhar na Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus nunca, não há nem em Deus, nem em Jesus, nenhuma mancha, nenhuma ruga, nenhuma jaça, nenhuma fissura. Se você pegar a ficha de Jesus, a ficha corrida dele e do Pai, ela é pura, ela é cristalina. Deus nunca quebrou, nunca, nem Jesus, nem um só minuto ele quebrou aquilo que ele estabeleceu como verdade absoluta. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Quando Deus diz, Ele fala. Então você pode atravessar este momento difícil na sua vida dizendo: o caráter do meu Deus é um caráter limpo, honesto. Deus não engana, Deus não mente, Deus cuida. Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Diz 1 de João capítulo 1 versículo 5: Deus é luz, em Deus não há trevas. Em mim pode existir trevas, em você pode existir trevas, nas pessoas que você conhece pode existir treva, mas em Deus, em Jesus, no Espírito Santo não há trevas nenhuma. Não há nada que macule este Deus e este amor que Ele tem por nós. Ele é um Pai amoroso e bom, mas é um Pai amoroso e bom com um caráter. Ainda que você olhe para o seu pai da terra e entenda que ele foi ruim, Deus continua bom, e é bom. Tudo bem, se você não tem um pai para servir, olhe para a mãe. É porque numa sociedade patriarcal que valorizava só o homem e as mulheres não eram valorizadas, então a Bíblia fala tudo a respeito de pai, mas você pode colocar mãe aí também. Caráter é quando as minhas ações coincidem com minhas palavras, e as ações de Deus coincidem com a palavra dele. Olhem para Jesus e veja como Jesus tratava as pessoas com amor, com zelo e com carinho. Então, as ações de Deus coincidem com a sua palavra. William Shakespeare disse: quando suas palavras ilustrarem o teu comportamento e o teu comportamento ilustrarem as tuas palavras, então você tem caráter. Forte, não é? Quando nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de um Deus verdadeiro, de um Deus puro, de um Deus santo. Por isso, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, porque aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Terceiro, como Deus me acolhe no meio do meu sofrimento? Deus sempre visa o meu bem. Eu vou melhorar essa frase. Todas as ações de Deus em minha direção visam apenas o meu bem. Repita comigo: todas as ações de Deus em minha direção visam o meu bem. Os nossos pais nos disciplinaram por um curto período de tempo. 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, 21, alguns 30 ainda dentro de casa, mas tudo bem. Pai ainda tendo que cuidar. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem. Os nossos pais fizeram o que eles achavam que era melhor. E eu gosto de uma palavra do profeta Jeremias falando a respeito dos planos de Deus para mim. Eu quero que você leia comigo. Diz assim, acho que não tem aí, puxa, não coloquei lá. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Eu tenho planos de fazê-los prosperar, diz o Senhor. Planos de não lhes causar mal, mas sim bem.
planos de lhes dar esperança e futuro. Esses são os planos de Deus. Jeremias 32:40 diz: farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles. Lembra da aliança? Jamais deixarei de fazer o bem aos meus filhos. E farei com que eles temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Terei alegria em fazer-lhe o bem, e os plantarei firmemente nesta terra, de todo o meu coração e de toda a minha alma. Sim, é o que eu farei pelos meus filhos. Por isso, irmãos, não desanimemos. Não desanimemos. 2 Coríntios 4,16, Paulo dá esse conselho para nós. Leiam comigo agora. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. E é para isso que Deus está cuidando da gente. Irmãos, olhem para mim. No meio do meu sofrimento, eu tenho que louvar a Deus e andar com Deus, porque a minha vida não se resume a esse tempo aqui, 70, 80, eu 110, 100 anos, né? Não vai se resumir, 100 anos é muito pouco para mim, eu quero viver eternamente. E Deus está dizendo assim: Marcos, você vai ter que aguentar aí estes anos aí que você ainda tem pela frente, mais 50, você tem que... Não, eu profetizo, eu chamo a existência as coisas que não são, mas se Ele quiser me levar amanhã lá para cima, tranquilo, porque lá vai ser melhor do que aqui, mas por causa de vocês eu quero ficar mais um tempo aqui para ajudar a pastorear a igreja, né? Para mim seria muito melhor estar com o Senhor e deixar todo o sofrimento aqui na terra, mas por causa da minha família, do benzinho daqui, eu vou ficar mais um tempo aqui para cuidar de vocês. Apóstolo Paulo, essa é a conversinha de Paulo. Paulo, irmãos, para mim era muito melhor subir e estar com o Senhor, mas por causa das igrejas eu ainda vou ficando por aqui pregar um tempo ainda para vocês, e se Deus quiser vai me livrar e vai me tirar da cadeia, e nós vamos ainda fazer uns eventos aí bacanas, nós vamos fazer a festa na roça, nós vamos ter muito para fazer ainda, vocês vão comemorar meu aniversário uns 50 anos ainda, mas 50 vezes ainda, olha que legal, só 50, viu? Está diminuindo, tá? Esse mês agora, dia 22. Então, deixa eu encerrar. Outra coisa, quando você estiver se relacionando com Deus e vendo tanto sofrimento, pense o seguinte: Deus não lida comigo com imediatismo. Amém? Como é que Deus me acolhe no meu sofrimento? Ele me põe no colo, Ele me trata como filho, Ele diz que eu posso confiar no caráter dEle, Ele me dá segurança e Ele não lida com imediatismo. Olha para mim, com Deus não é assim. Vem no altar, faz uma oração, está tudo resolvido. Eita gente, se fosse assim eu ia estar aqui todo dia aqui na frente. Bota a mão aqui, pastor. Sabe, com Deus é caminhada. Diz: com Deus é caminhada. É caminhada. O versículo 11 diz assim: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela só foram exercitados. Vocês que tiveram pai e mãe que educaram, vão ouvir essa frase: vai doer mais em mim do que em você. Quem ouviu isso quando criança? Eu ouvi isso várias vezes. Vem para cá. Que foi, mãe? Ai, que foi, mãe? Não adianta fugir, vem com essa cara aí, essa cara deslavada. Minha mãe falava: essa cara deslavada, achando que não fez, vem aqui, pegava aquele chinelinho, né? E se corresse, aí parece que a mira era melhor ainda, né? Aí a flap, uau, flap. Aí eu olhava assim: não, mãe. Ela dizia: está doendo mais em mim do que em você. Eu dizia: como? Como? Você já ouviu essa outra frase agora? Agora é do pai para o filho. Minha mãe me corrigia, graças a Deus que ela me corrigiu. Sim? Já ouviram isso? Do pai e da mãe?
Graças a Deus, tinha que ter corrigido mais. Aí o filho fala assim, porque o senhor não está lá, né? O senhor está aqui agora. Os meus filhos é assim, eu levava para o quarto e eu falava assim, 7. E aí na caminha? Você até não pode hoje em dia fazer mais isso, né? 1, 2, 3, 4, 5, dependendo da... Eram os açoites, né? Uma quarentena menos 1, né? Aí terminava, acho que essa era a parte pior, agora vamos orar. Agora dá um abraço do papai, papai ama vocês, abracinho, vamos brincar, o que nós vamos fazer agora? Batia 6 no 7º, descansava um pouco, para fazer mais 6 depois, dependendo da... Na hora isso é horrível, mas depois... Mas hoje, graças a Deus, eles se lembram e sabem se comportar, sabem respeitar. É isso que está dizendo. E Deus, meus irmãos, quando Ele nos corrige, não é para o nosso mal, é para algo que Ele está dizendo, eu estou te preparando para algo melhor lá na frente. Irmãos, quantas coisas eu passei há 33 anos no início do pastoreio, quantas coisas, quantas humilhações, quanta vergonha, quanta dificuldade em todos os aspectos. E Deus foi me corrigindo, Deus foi me lapidando, traições, pessoas abandonando, feridas, sabe, tanto, eu não vou nem enumerar, mas hoje eu olho para trás, aquilo me fez me tornar um homem melhor. E uma coisa que nós temos que aprender, e eu vou dar aqui, que eu aprendi muito cedo, quando minha mãe dizia assim, se correr apanha mais. E meu irmão mais velho era daquele bem certinho, Márcio, ele não corria, ele ficava lá e vlap, 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 resolveu. E eu correndo, e minha mãe disse, se correr é pior. Aí eu fui vendo que meu irmão se livrava mais rápido. E eu ainda tinha que correr e apanhava mais, porque minha mãe ficava com raiva. Aí eu aprendi. Quando minha mãe falava, vem aqui, eu abraçava ela. Aí ela fazia assim. Sabe, não pegava velocidade o negócio. Aí eu falei assim, ela está certa. Posso dizer uma coisa para você? Com Deus é a mesma coisa. Quando você estiver passando por uma correção de Deus, corre e abraça Ele. E abraça Ele e diz, papai, papai. Aí ele vai fazer assim. Lembra de Davi? Quando o pecado dele foi descoberto, ele se jogou no chão, minha culpa, minha máxima culpa, minha culpa, Deus, eu perdoo o seu pecado, amém. Aí Davi levantou, mas vai sofrer as consequências do que você fez. Corra, abrace Deus, e Deus vai trabalhando na sua vida a longo prazo. E eu gosto da passagem do Apocalipse, quando Deus está falando com uma das igrejas impertinentes do Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 21, diz assim, dê-lhes tempo para se arrepender. Dê-lhes tempo, porque a gente às vezes faz uma coisa errada hoje e fala assim, não aconteceu nada. Olha para mim. Eu peguei aquele dinheiro que não era meu, pelo meu, foi melhor ainda esse mês. Espera, você vai ver, a conta chegará. A conta chegará. Não, eu cometi eu me prostituí, sou solteiro, acabei me envolvendo aí com uma menina, nós estamos transando. Não teve problema nenhum. Espera. A conta vai chegar. Aí eu sou casado e estou vivendo um relacionamento fora do casamento e não aconteceu nada, parece que até melhorou o casamento lá em casa. Estou mais em paz, estou mais tranquilo. A mulher, não, estou mais tranquilo, arranjei um amante fora agora, em casa está tudo bem. Espera, a conta vai chegar. Espera. A princípio, como Adão e Eva comeram do fruto, não caíram mortos. Demorou para Adão morrer ainda uns 200 anos, 300 anos depois, mas a morte começou a entrar em processo. O que eu faço hoje, isso vai entrar em processo. Com Deus nada é imediato, não é assim. Deus dá tempo. Por causa da longanimidade de Deus, Deus vai permitindo. Uma hora Ele diz assim, chega, não mais. Atingiu o ponto do não retorno. Você brincou, você ultrapassou, você ultrapassou todos os limites. Agora, se eu no meio do meu sofrimento e da minha dificuldade, eu me torno melhor, Deus diz assim,
alivia. Agora, você vai começar a entrar num caminho direito, não vai andar mais manquitolando, não vai andar mais cocheando entre dois caminhos. Eu vou estar do seu lado. Eu estou vendo que você se arrependeu. E olha, uma pessoa que passa por um sofrimento se torna mais humana. Uma pessoa que sofre pode ajudar os que estão sofrendo. Uma pessoa que tem um filho doente ou deficiente, o filho pode morrer, mas ele continua ajudando as outras mães que têm filhos doentes e deficientes também. Quem cuida das agências de câncer, desses programas de câncer que tem, dessas ONGs, quem mais ajuda é quem já teve dentro da família um canceroso dentro de casa, que morreu dentro de casa. Ele ajuda e ajuda com carinho. Eu vou lhe dizer para você, querido irmão e minha querida irmã, que hoje nós possamos aprender com isso aqui da palavra de Deus, porque no momento a gente parece que não é motivo de alegria, mas Deus está trabalhando ao longo prazo para que lá na frente a gente encontre respostas de Deus, porque vai chegar um momento que Deus vai pôr fim a esse sofrimento, vai chegar um momento que Deus vai pôr fim a todo sofrimento. Não é agora não, mas vai chegar o dia que vai se cumprir o que diz em Apocalipse capítulo 21, versículo 3: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. O Deus veio morar com os homens, com os quais ele viverá. Ele será o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Vai chegar ainda lá, não é imediato, é depois. Vai chegar o dia em que as lágrimas que você está sofrendo e derramando serão enxutas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele vai pegar o seu lenço e enxugar as suas lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as antigas coisas já passaram. Vai chegar um momento, meu irmão e minha irmã, em que todo este sofrimento vai passar, mas por enquanto Deus nos acolhe como filhos. Deus está cuidando de nós. Eu encerro contando uma história para você. Pense num Brasil na época da escravatura, em que os negros eram vendidos no mercado, pois acreditavam que eles não tinham alma. O menino nasce nesse período, de pai negro com uma mãe branca. Aí é que o preconceito ainda era maior ainda na vida deles. Esse menino, além de nascer de um lar disfuncional para a época, era epilético, doente. Numa época em que essa doença também trazia um preconceito enorme. A pergunta é: esse menino tem alguma chance? Sim. Pois se ele souber aproveitar e aprender com o sofrimento, ele pode se tornar o maior escritor da língua portuguesa, que foi Machado de Assis. Filho, num período de escravatura, de uma escrava, com um homem branco e livre, epilético, doente, mas aproveitou o seu sofrimento e se tornou o maior escritor. São as tempestades que fazem os carvalhos se tornarem mais fortes, suas raízes mais profundas. São os sofrimentos que fazem com que a vitória valha a pena, porque sem sofrimento não existe vitória. Sem espinhos não vale a pena termos rosa nas mãos, e sem luta não há glória nenhuma. Portanto, suportem as dificuldades, porque como filhos amados, Deus nos acolhe no seu colo e promete caminhar conosco e nos levar a pastos verdejantes, a águas tranquilas, até chegarmos nas mansões celestiais. Se você está sofrendo, o Pai está dizendo para você hoje: você é meu filho amado. Curve a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tua palavra. E agora, quando vamos receber do pão e do cálice, para participarmos da tua mesa, e o convite do Senhor é a todos nós para participarmos da tua mesa, eu quero, em nome do Senhor Jesus, profetizar que nós sairemos daqui fortalecidos pelo Senhor. Abençoa-nos e abençoa o pão e o cálice que vão receber agora os teus filhos e filhas, e aqueles que estão sofrendo e atravessando um momento de dificuldade, que encontre conforto, consolo e socorro bem presente na angústia, pois tu és o Deus que acampa os teus anjos ao nosso redor e diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te pasme nem te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te conduzo pela mão, e quando passares pelas águas eu serei contigo.
Quando passares pelo fogo não te queimarás, e quando passares pelos rios não te afundarás, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão. Pai, que aprendamos a segurar nas tuas mãos, papai, e que o Espírito de Jesus, que está dentro do nosso coração, testifique que somos filhos de Deus amados. Obrigado por esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.